foi inaugurada uma estátua, um monumento na divisa entre o Chile e a Argentina. O Cristo Redentor dos Andes. E por que essa estátua foi colocada ali? Porque esse monumento, um monumento buscando a paz. O que acontece é que Chile e Argentina estavam vivendo uma tensão muito grande por causa das suas fronteiras. E eles estavam no limiar de uma guerra. E depois de muitas conversas, muita diplomacia, muita sabedoria, conseguiram chegar a um acordo. E para celebrar isso, um artista argentino produziu aquela estátua e colocaram ali. O bispo, cujas palavras eu quero citar, Ramón Angel, proferiu as seguintes palavras, apenas um trechinho, e eu peço atenção. Ele disse assim: estas montanhas vão colapsar primeiro, antes que argentinos e chilenos quebrem a paz juramentada aos pés do Cristo Redentor. Mas sabe o que aconteceu logo após a inauguração? Os chilenos se sentiram constrangidos, desprezados, porque a estátua foi construída de frente para a Argentina e de costas para os chilenos. E eles reclamavam e reclamavam. Porém, um escritor chileno teve uma ideia brilhante. Ele escreveu um editorial. Veja o poder de um editorial. Ele escreveu o seguinte, mais ou menos assim: prezados chilenos, é bom que o Cristo esteja virado em direção à Argentina, porque assim ele fica de olho neles. E os argentinos precisam muito mais de supervisão do que os chilenos. E com isso, os chilenos ficaram felizes. O que essa história nos mostra é que mesmo quando você está inaugurando alguma coisa em nome da paz e da harmonia, você pode ter conflito. Porque conflito faz parte da experiência humana. Nós temos conflito em casa, nós temos conflito no trabalho, nós temos conflito na escola, e acredite ou não, nós temos até conflito na igreja. Embora hoje pela manhã, quando oramos pelo Robson Rugai, ele disse que nunca teve nenhum conflito aqui na nossa igreja. Aleluia! Mas tem. As cartas do Novo Testamento majoritariamente foram escritas para instruir cristãos como deveriam lidar com seus conflitos. A questão de conflito, ela é tão importante que grandes empresas multinacionais, eles criam estratégias para lidar com isso. Eles chamam de as boas práticas da resolução de conflito. O que é interessante é que quando você lê sobre qual é o modelo que a maioria das instituições segue para encontrar soluções para os seus conflitos, nós vemos ecoar a sabedoria milenar de Jesus, que conversou e ensinou seus discípulos há 2000 anos atrás. Então eu quero convidar você nessa noite para juntos meditarmos brevemente no modelo de Jesus, para que nós possamos usar as melhores práticas de Cristo para resolvermos conflitos. Topam? Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Mateus 18, a partir do versículo 15. Se você encontrou, diga amém. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas,
toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. É extremamente importante quando lemos a Bíblia, qualquer professor e estudioso da hermenêutica, da exegese, aqueles que se debruçam para a compreensão da Bíblia, é que levemos em consideração o contexto onde a passagem se encontra. O que é que vem antes? O que é que vem depois? Os professores costumam dizer o seguinte, os professores de hermenêutica: texto fora de contexto só pode ser usado para pretexto. Então o que vem antes? O que vem depois? Se mais tarde você tiver a oportunidade de ler na sua casa esse capítulo todo, você vai ver que imediatamente antes de Jesus apresentar as melhores práticas para a resolução de conflito, Jesus conta uma parábola. Ele conta a parábola de uma ovelha que estava perdida e que o pastor sai em busca dela. É uma parábola muito conhecida, tão conhecida que aqueles mais antigos lembram, tem até uma canção. Eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Lembram disso? Olha, e aí a gente já sabe logo a idade da turma. Quando hoje de manhã o irmão aqui na frente falou: não, eu não conheço, só porque ele põe nuguete na barba. Eu sei que ele conhece. Quando nós ouvimos aquela parábola, normalmente as pessoas atribuem aquela responsabilidade de ir buscar a ovelha que se perdeu a pessoas como eu, a um pastor. Mas no contexto da passagem, isso não é verdade. O contexto da passagem, Jesus está falando com os crentes em geral. É a minha responsabilidade, sim, mas é também a sua responsabilidade. É a responsabilidade de todo seguidor de Jesus pensar aqueles que por alguma razão se desgarraram do aprisco, do rebanho. E na sequência, depois de Jesus falar das melhores, conta a parábola, depois ele fala das melhores práticas, então Pedro vai perguntar para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão, no mesmo contexto. E Jesus diz, 70 vezes 7. Não é brincadeira um negócio desse. E tanto não é brincadeira que Pedro acha aquilo complicado e Jesus imediatamente conta uma outra parábola que é do servo impiedoso que não perdoou o conservo. Considere o seguinte: se nós temos uma ovelha perdida que precisa ser encontrada, precisamos buscar. Se nós temos uma história que fala de perdão, o primeiro conceito de Jesus sobre resolução de conflitos é ganhar o irmão. Veja só, versículo 15 diz assim na parte B: ganhaste teu irmão. O objetivo da resolução de conflitos, de acordo com Jesus, atenção, não é ganhar o argumento, é ganhar o irmão. E uma das razões por que nós vivemos conflitos eternos no nosso lar, no nosso trabalho, em igreja, é porque nós entendemos que devemos ganhar o argumento. E não descansamos enquanto não ganhamos o argumento. Quando a nossa energia deveria ser colocada para ganharmos a pessoa, a ovelha que se desgarrou por alguma razão, aquele que precisa ver que estamos estendendo o perdão 70 vezes 7. Então, quando nós olhamos aqui nesse texto, é evidente que Jesus, por assim dizer, faz uso, toma por empréstimo, conceitos que nós chamamos de deuteronomísticos. É assim, quando alguém te fechar no trânsito, você pode dizer isso para ele: seu deuteronomístico abençoado. Aí está tudo certo.
Quer dizer, o que Jesus usa aqui vem lá da lei de Moisés, vem do livro de Deuteronômio, do livro de Levítico, que é a ideia de ter testemunhas no processo. Porém, Jesus faz uma diferença, uma distinção. Ele eleva esse princípio ético da reconciliação, porque lá na lei a ideia é forense. Você leva uma testemunha para mostrar que você está certo. Você leva 2, 3 testemunhas para mostrar, está vendo? Eu estou certo. Mas o conceito de Jesus não é esse. Aqui você leva 2 ou 3 testemunhas para produzir reconciliação. E aqui 3 princípios que emergem do texto, que podem nos ajudar a nos livrarmos esse ano da bagagem do conflito, porque o conflito faz mal. A gente fica com essa coisa ácida, nos carcomendo por dentro. 3 princípios que eu gostaria de compartilhar brevemente. Primeiro é o princípio ou individualmente tratarmos da situação. Versículo 15, mais uma vez. Se teu irmão pecar contra ti, ou seja, uma ofensa pessoal, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Individualmente. Privadamente. Quer dizer, e de novo, não é tudo, não é qualquer coisa que o tempo todo nós vamos ficar levando até as pessoas, porque senão nós vamos ser taxados de frágeis, agora uma palavra que inventaram recentemente, mimizentos. Se tudo ofende. Mas não, existem coisas que nos incomodam, existem coisas que realmente ficam dançando na nossa cabeça e nos faz mal. Não tem? Algumas coisas. Então ele disse, se isso acontecer, você vai até o teu irmão individualmente. Importante. Você vai até ele. Você não vai guardar aquele ácido que está dentro de você e levar para outra pessoa. Porque quando você leva para outra pessoa, aquilo se torna fofoca. Aqui não acontece, mas em outras galáxias e outros planetas, esse tipo de coisa acontece. Ao invés de ir até o irmão para resolver, procura uma outra pessoa. Algumas vezes isso inclusive tem uma roupagem piedosa. Vai na reunião de oração. Irmãos, eu gostaria de fazer um pedido de oração, porque o irmão Jorge, nenhum Jorge, por favor, não se ofenda. O irmão Jorge, mas se ofender me procure. O irmão Jorge, ele me ofendeu. A família dele é complicada, é gente do barulho, da bagunça. É uma turma, olha, eu não sei. Ele tem um desvio de caráter terrível, irmão Jorge. Mas eu queria apenas pedir orações. Esse não é o modelo de Jesus. Outros fazem o seguinte: vão para a rede social, para o Instagram, para o Facebook, e começam a dar indireta com posts. Eu recebi essa mensagem linda aqui, e posta. Outro pega o vídeo que recebeu nos grupos de WhatsApp e fica enviando. Esse não é o modelo de Jesus. O modelo de Jesus exige que nós procuremos a pessoa que nos ofendeu para tratarmos daquele assunto, com o objetivo não de fazer a cariação ou de provar que estamos certos. O objetivo é ganhar o irmão. Eu li que durante a Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano, ele estava muito preocupado, porque eles tinham espiões entre eles. E preocupado então que os seus navios pudessem ser comprometidos e as suas estratégias, eles lançaram um slogan. Eu fiz uma tradução livre, mas muito próxima do original, que era para evitar que as informações sigilosas se esparramassem e eles tivessem prejuízo, inclusive de vidas. E aqui é o slogan: quando a língua soltar, um navio pode afundar. Quando a língua soltar, um navio pode afundar. E eu vou lhe dizer uma coisa: tem relacionamentos que estão afundando, porque a língua está soltando. Não aqui, claro, em outras galáxias, em outros planetas. Mas cada um de nós deve ter esse cuidado de lembrar que o modelo de Jesus é, primeiro, algo que aconteça individualmente.
privadamente. Em Provérbios capítulo 6, versículo 19, nós temos ali elencado uma série de pecados que são chamadas de abominações, 7 pelo menos, que Deus abomina, que Deus não tolera. E veja o que disse o sábio escritor de Provérbios: aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Semear discórdia é garantia de estar ofendendo o coração de Deus. Então, se nós queremos a melhor prática da resolução de conflitos, vá até a pessoa. Bom, mas Jesus é muito realista, e ele sabe que nem sempre essa abordagem individual vai funcionar. E ele nos leva então a um outro grau. Ele diz assim, no versículo 16, que então algumas vezes a abordagem deve ser feita partilhadamente. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Jesus agora diz o seguinte: se você procurou seu irmão individualmente, apresentou para ele o seu desejo de reconciliação, e mesmo assim não obteve resultados, leve com você agora 2 ou 3 pessoas. Mas veja bem, se o objetivo desse encontro é que se produza harmonia, é que se produza paz, você deve escolher a dedo quem você vai participar disso. Porque tem gente que ao invés de apagar fogo, joga gasolina, não tem? Quando eu era menino, eu me lembro uma vez, eu era um menino briguento, gente. Terminava a escola, eu estava sempre brigando com alguém. Bati muito, apanhei bastante, as duas coisas. E uma vez eu me lembro que eu me meti nessa briga. Logo no primeiro soco que eu levei no olho, não tente isso em casa, as crianças que estão no recinto, primeiro soco que eu levei no olho, minha cabeça apitava, que parecia que tinha uma sirene dentro. E graças a Deus separaram a briga, o rapaz se foi, e aí um amigo da onça disse: Leandro, se a gente cortar por essa trilha, você pega ele lá na frente. Eu falei: ah, sim, e faço o quê? Encho a mão dele de carada. Olha o tamanho do meu olho. Esse aqui não é um bom mediador, porque ele quer instigar mais conflito, e tem gente que é assim, que tem prazer em ver o circo pegar fogo. Não. Quando você quer ganhar pessoas, chame pessoas sábias, que podem ajudar você a minimizar o conflito. Há uma publicação intitulada O que podemos aprender com os gansos. E uma das histórias, que foi compartilhada ali, ela ganhou a internet, muitas pessoas já citaram. É a história de 2 irmãos. 2 irmãos que moravam numa fazenda, e você vai reconhecer a história. E eles tiveram um conflito. Essa fazenda era dividida por um rio. Os irmãos não se toleravam, não podiam ver um ao outro. Um dia aparece um carpinteiro na casa do irmão mais velho e diz: olha, eu sou carpinteiro, estou oferecendo os meus serviços. E o irmão diz: eu quero contratar você. Eu quero que você construa uma cerca bem alta, porque eu não quero nunca mais ver esse meu irmão. Faz a cerca ali na beira do riacho. O carpinteiro disse: eu vou fazer um trabalho que você vai gostar. Então esse irmão saiu, foi para a cidade, resolveu algumas coisas, e horas mais tarde, quando ele retornou, o carpinteiro tinha feito uma ponte sobre o riacho. E aquele outro irmão, quando viu a ponte construída, sem saber do primeiro pedido, já foi atravessando a ponte de braço aberto, abraçou o irmão, olhos marejados, choraram juntos ali e se reconciliaram. Fizeram um apelo para o carpinteiro que ficasse, porque tinham muito trabalho ali a fazer, e o carpinteiro responde: não, eu não posso continuar aqui, porque eu ainda tenho muitas pontes para construir. Deus nos chama para construirmos pontes. E quando nós nos envolvemos em qualquer situação de conflito, nós temos que procurar pessoas que tenham a habilidade, o dom, o desejo e o caráter para produzir pontes, não cercas, não muros. Então, se você estiver no segundo estágio, pense nisso. Quem são as pessoas que podem me ajudar a construir pontes? Mas Jesus, como disse, ele é muito realista e ele sabe que isso também pode falhar. Então ele nos leva ao terceiro estágio, que está no versículo 17. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano.
Embora algumas pessoas olhem para essa conclusão como sendo muito negativa, eu não vejo assim por causa do contexto, por causa da história da ovelha perdida, por causa da palavra de perdoar 70 vezes 7. Eu vejo aqui que Jesus ainda deixa uma luz de esperança. O que ele diz é o seguinte, por exemplo, olha aqui, nós estamos com dezenas de pessoas aqui nessa noite. Ele diz, se você foi sozinho e não deu certo, se você levou mediadores e não deu certo, procure o maior número possível de pessoas que comungam da mesma fé, dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Igreja, procure uma assembleia de pessoas que se envolva com você nesse processo e que procure facilitar isso e ajudar você a persuadir aquela pessoa a encontrar um caminho para a reconciliação. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: não desista do relacionamento antes de esgotar todas as possibilidades que você tem em mãos. Chama todo mundo que puder, faça uma corrente humana e vá ao encontro dessa pessoa, para que juntos possam encontrar um caminho para a reconciliação. Mas Jesus é muito realista. E ele disse: eles não ouvi vocês. E aqui essa frase é muito importante. Considera-o como um gentio, como um publicano. O gentio é o não-judeu. Os judeus, que era a audiência original, não gostavam dos não-judeus. E Jesus diz como um publicano. O publicano era um judeu, considerado um vende-pátria, porque ele cobrava impostos do seu próprio povo e ainda algumas vezes passava a mão numa sobra. E quando Jesus diz, trata então como gentio e publicano, mas não é como os judeus normalmente tratariam gentio e publicano. A pergunta que temos que fazer é como é que nos evangelhos Jesus tratava gentio e publicano. Como Jesus os tratava? Estendendo o seu amor fraterno, deixando a porta aberta para a possibilidade. O que Jesus está dizendo é: se você esgotou todas as alternativas para se reconciliar com alguém, e não há mais nada que você possa fazer, então nesse momento, você vai tratar essa pessoa com seu amor fraterno. Lembram da história do filho pródigo? O filho pródigo é um desses casos, de alguém que não queria se reconciliar com o pai. Mas o que fez o pai? O pai deixou a porta aberta, porque todos os dias ele ia até o portão daquela cidade, esperando que o filho viesse. A mensagem era: o amor fraterno está aberto. A possibilidade da reconciliação está aberta, é só você dizer sim, eu quero. Veja o que disse o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 18. Paulo disse assim: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele está usando o mesmo princípio de Jesus. Se depende de você alguma coisa, faça. E tenha paz. Agora, se depende do outro, então apenas deixe a porta aberta. E quando o outro finalmente estiver disposto, você diz: a porta está aberta. Vamos recomeçar esse negócio. Mas o que depende de mim, eu quero viver a vida em paz. Eu quero viver a vida num relacionamento harmônico, que glorifique ao nosso Criador. Eu quero chamar o Leonardo. Está aqui o Leonardo? Ah, está ali. É o menino mais bonito, mais inteligente, mais elegante dessa igreja. Por acaso é meu filho. Ele aceitou me auxiliar nesta noite. Porque, Léo, pode assumir o seu posto aqui, por favor. Obrigado de coração. Não sei como eu faria sem você hoje à noite, viu? Fica aí, tá? Porque eu não sei como eu poderia fazer com que você se lembre deste princípio que está aqui. Um recurso no processo de reconciliação das melhores práticas que não pode ser esquecido. Veja o versículo 15, Jesus diz: se ele te ouvir. Versículo 16, ele diz: ouvir. Versículo 17, ele diz: ouvir. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, está cheio de Tiago hoje à noite aqui, relacionado a vocês. O Tiago diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para irar-se, tardio para falar. Ouvir, ouvir.
Uma das razões porque nós não conseguimos lidar com os nossos conflitos muito bem é porque não temos a disposição de ouvir. E agora eu vou aqui usar o auxílio do Léo, para que você nunca mais se esqueça da importância de ouvir. Mas eu já quero te advertir. Uma vez que você vir isso, nunca mais você vai conseguir desver. Acho que é aqui, Léo. Por favor, olhe bem para ele. Não, ele já sabia, não estou fazendo a exploração dele, não. Agora, Léo, por favor, aponte para o recurso mais importante na resolução de conflitos. Ouvir. Casamentos estão em crise, em conflito, porque ninguém quer ouvir. Pais e filhos estão em conflito porque eles não querem ouvir. Pô, gostei dessa aí. Então o Léo merece uma salva de palmas agora. Obrigado, Léo. Valeu. A orelha é sua. Ouvir. Filósofo Zenão disse o seguinte: nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Ouça. Se alguém procurar você dizendo, olha, a gente tem alguma coisa para resolver, ouça. Ouça. Desenvolva o hábito de ouvir o que está sendo dito. Porque pode ser que apenas nesse gesto de ouvir, muitos conflitos que vêm acontecendo, eles podem ser dissipados. Conclusão, Jesus diz algo muito importante no versículo 20, que é o mesmo contexto. Jesus diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós costumamos pensar esse versículo fora de contexto, para falar em cultos públicos. Olha, e Jesus, claro que Jesus está no nosso meio, mas nós pensamos ali, dizendo, olha, onde 2 ou 3 se reunirem, Ele está no nosso meio. Não é verdade. Mas quando Jesus disse isso, Ele disse que está presente quando eu e você desejamos resolver os conflitos. Quando você fala, eu não quero mais essa bagagem, e eu vou seguir as melhores práticas de Jesus para resolver conflitos, você não está só. Jesus, Ele está com você, naquele momento, agindo com o seu poder e com a sua graça. E mesmo que a outra parte não te dê ouvidos, se você fez o que Jesus deseja, tenha certeza que você vai se livrar do peso dessa bagagem. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos citar juntos Mateus capítulo 5, versículo 9. Um texto que também faz parte do conjunto de ensinamentos de Jesus, e esse especificamente é conhecido como a bem-aventurança. Bem-aventurança significa ser mais do que feliz. Algumas pessoas me dizem, mas o Evangelho promete felicidade? Não. O Evangelho promete mais que felicidade. Mais do que feliz. Eu vou ler a primeira vez e depois nós vamos repetir juntos, 3 vezes, esse princípio, essa promessa que Jesus nos dá, esse encorajamento e essa exortação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Repita, por favor, comigo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oremos.